Olá, turma! Aqui é a professora Aline de História e hoje vamos ter uma aula interdisciplinar sobre o tema Renascimento. E eu fiz o convite a dois professores para fazer parte e nos auxiliar nessa empreitada, que é a professora Juliane de Língua Portuguesa. Tudo bem, professora Juliane? Tudo bem, professora Aline, obrigada pelo convite. E o professor Márcio de Matemática. Tudo bem? Tudo bem, professora Aline. Vamos. Olha É uma só. felicidade, né, participar dessa aula. Espero contribuir ao máximo com todos vocês. É uma alegria nossa. A partir do século XI, turma, a Europa Ocidental ela passou por uma série de mudanças significativas e isso se deu muito em relação ao aumento da produção de alimentos, que foi favorecido ali pela própria expansão das terras, né, da própria agricultura que estava ali sendo disseminada. E as técnicas de cultivo que foram sendo cada vez mais praticadas. Então, com isso e mais o crescimento do próprio comércio com o Oriente, as vindas trazendo ali as feiras, as casas bancárias, o revigoramento das cidades, e que acabou que desencadeando ali uma própria intermediação dos mercadores da Europa com o próprio Oriente e com o resto do mundo em si, e favoreceu o enriquecimento dessas classes burguesas, né? Desses mercadores, desses banqueiros, desses comerciantes, donos de navios, que acabaram tendo privilégios tanto político quanto social. E diante dessa expansão de riquezas materiais, a própria medição, o cálculo, experimentar novos projetos, novas operações, contribuíram e favoreceram o sucesso dessas atividades comerciais, né? Dessas atividades mercantis. E diante disso, essas mudanças que foram ocorrendo na Europa desde o século XI, elas criaram condições concretas e significativas para o surgimento do Renascimento, que nada mais é do que um próprio movimento cultural e que foi bastante intenso, que começou pelo século XIV, nas cidades italianas, e foram desencadeando para as demais regiões. Então, eu quero que a professora Juliane contribua dizendo qual a origem da palavra renascimento que fez toda essa transformação nesse período. Olá a todos. Professora Aline, sobre a questão da palavra, né? O porquê que essa palavra, o renascimento, de onde é que surgiu? E, na verdade, os escritores, pintores e cientistas que viveram nos tempos do Renascimento já chamavam a Idade Média de Idade das Trevas. E eles acreditavam que, naquela época, a cultura ela tinha praticamente desaparecido, no tempo da Idade Média. Então, eles acreditavam que, ao ignorar a produção medieval e valorizar obras de origem grego e romanos, eles estavam fazendo renascer a cultura, uma cultura que já tinha desaparecido. E é daí que vem o termo renascimento, as ideias renascentistas, no modo geral. Tanto que a própria Idade Média, na verdade, essa teoria de se dizer que a Idade Média foi a Idade das Trevas, ela foi até descortinada. Na verdade, eram desculpas que eles utilizavam para não utilizar aquele período que eles chamavam de sombrio, mas foi um período rico também, tanto que os contos de fadas e vários outros acervos que foram bastante importantes para a época fizeram parte da Idade Média. Olha só, o próprio Renascimento, as suas características, elas possuem uma estrutura, digamos assim, a valorização greco-romana, né, que eles valorizavam, eles se inspiravam em obras dos gregos e dos romanos para que pudessem transcender o seu trabalho naquele período. O próprio antropocentrismo, que foi bastante presente, onde eles percebiam que o homem era o próprio centro das atenções, por ser
um ser criativo, virtuoso, capaz, e é um período também que predominava o teocentrismo, onde tudo convergia para Deus. E uma outra característica do próprio Renascimento é o individualismo, que hoje, quando se fala em individualismo, automaticamente a gente associa como algo que como o egoísmo, digamos assim. Mas para aquele período não, era algo muito bom, muito positivo, porque extraía da pessoa a sua criatividade, a sua capacidade individual. Então é daí que se tem essa nomenclatura baseada na concepção que o indivíduo é capaz, que ele é virtuoso e que ele é criativo. Então, acabou que se tendo uma nova visão de tempo, onde esse tempo ele pertence ao homem, e esse homem tem que saber usá-lo, explorá-lo para poder edificar. E assim, digamos, até mesmo contribuir para a sua prosperidade, para o seu próprio enriquecimento. E dentro desse período renascentista, o próprio humanismo, o homem humanista vai se caracterizar nessa efervescência cultural. Eu digo isso porque surgiram vários movimentos intelectuais, né, que estudavam esses autores greco-romanos, esses autores mais antigos, e a partir deles eles extraíam informações para desenvolver novos conhecimentos. Então, tipo, o Francesco de Petrarca, ele era um humanista bastante notável para aquela época, e ele defendia muito a imitação, mas veja, não a imitação como um plágio ou uma cola, não, nada disso. A imitação como inspiração. Então, ele se inspirava naqueles grandes estudiosos do passado, os greco-romanos. E os próprios humanistas, eles se dedicaram aos estudos das línguas, de diversas culturas, dentro desse contexto greco-romano, e acabaram se inspirando nessas obras, e acabaram também traduzindo diversas obras desses antigos, aprofundando tanto a parte de conhecimento da literatura, da filosofia, da história, da matemática, de línguas, a própria imagem, a própria preocupação com o corpo, com o que é belo, a valorização da estética vai ser bastante relevante para esse período. E a ciência em si, né? O avanço da ciência através da matemática, da física. E então, diante disso, professor Márcio, eu quero saber quem são os gênios que fazem parte do Renascimento. Bem, professora Aline, os gênios da matemática são muitos, aliás, são vários, né? A história ao longo dos anos isso, ela destaca vários cientistas, vários gênios, na realidade, né, que deixaram o seu nome na história, que até hoje a gente vivencia e ouve falar dos seus nomes, né? Então, vale salientar que se distingue desse ramo da ciência, algumas publicações, né, foram realizadas e fornecem assim, uma lista de até 100 matemáticos de destaque ao longo de toda a história. Então, para você ver que não foram poucos, né? Para ter uma lista assim, de até 100 ou até mais de 100 matemáticos ali de destaque. Ou seja, não foram poucos esses gênios que deixaram seu nome ao longo da história. Alguns cientistas, tais como Leonardo da Vinci, Gauss, Einstein, né? Esses aí deixaram seus nomes e renomes marcados na história. Entre outros, né? Além de excelentes matemáticos, notabilizaram-se também em outras áreas do conhecimento, notadamente na física. Mas vou citar outros nomes que são notáveis matemáticos também, que é o caso de John Napier, René Descartes e Isaac Newton. Isso, e Isaac Newton. Então, esses também foram matemáticos que deixaram seu nome ao longo da história. E fizeram toda a diferença, né? Porque a ciência era uma época ao qual eles tinham muito interesse em destrinchar, compreender
e avançar com a ciência, né? E foram surgindo esses gênios que fizeram do Renascimento esse grande acervo, uma grande biblioteca ambulante, digamos assim, né? É uma fase cultural que ela mostra o quanto a força intelectual se fazia presente daquele período. Tanto que, em relação ao Renascimento italiano, é bem interessante que as cidades italianas, elas eram assim, elas tinham muitas famílias ricas e de posses que sustentavam estudiosos como os matemáticos, como os físicos, como os filósofos. Eles sustentavam gente. Hoje a gente não é que não tenha, mas é muito diferente. A importância que se dá para aquela época, para os estudos, era como se fosse a chave mestra para tudo, né? O estudo, a ciência era a chave mestra para tudo. Então, eles valorizavam, tanto que o próprio Papa, ele financiava também esses artistas, os cientistas, e todos aqueles que financiavam, eles eram chamados de mecenas, porque eles eram como se eles fossem protetores das artes e das ciências, pela sua contribuição também para que eles pudessem, né, desenvolver os seus estudos. Então, o Renascimento italiano, ele vai ser dividido em 3 fases, que vai ser o Trocento, que é uma fase que ocorre a transição ali da arte renascentista, onde as pinturas, as figuras, elas vão ganhar muita expressividade, vão ganhar movimento, vão ter uma originalidade para aquele período. E o Quattrocento, onde a cidade de Florença ela é o principal centro da arte renascentista. Posteriormente vem o Cinquecento, que é o período onde a cidade de Florença ela perde a sua vez para Roma, e Roma ganha uma grande importância, porque ela passa a ser ali o principal polo, centro cultural desse período renascentista, tanto que Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael Sanzio vão fazer parte desse cenário. E, diante disso, a própria expansão do Renascimento, né? Porque ele não vai se limitar ali somente na Itália, ele vai expandir para outros lugares da Europa, como a França, Portugal, a Espanha, a Inglaterra, a própria Alemanha, enfim. Então, professora Juliane, nesse contexto dessa expansão do Renascimento, fale um pouco como ficou a questão dos escritores da época, porque eles são fundamentais para que a gente possa estar explorando essas fontes. Professora, e realmente é muito importante, porque cada período da história, né, nós temos mudanças sociais, mudanças de pensadores, escritores. E quando a gente fala de escritores da Renascença, né, do Renascimento, eu preciso falar primeiramente de Camões. Camões é um dos escritores, os maiores poetas, melhor dizendo, da língua portuguesa que já existiu. A sua principal obra foi Os Lusíadas, que é um poema em homenagem ao povo português e conta a história do navegador Vasco da Gama. E temos umas curiosidades em relação a Camões. Camões era uma pessoa extremamente inteligente. Ele sabia ler tanto em latim quanto em grego, e ele não se dedicou a vida apenas aos estudos. Ele levava uma vida agitada, tanto que em uma viagem para a África ele perdeu um olho. Então, e ele foi a parte dele que criou aquele bordão, aquela fala: segura a pena numa mão e a espada noutra. Mas, voltando à sua principal obra, que é Os Lusíadas, né? Para escrever essa obra, Camões, ele se apoiou, né, tanto nas suas longas viagens, quanto nos escritos de autores gregos e latinos. E Os Lusíadas, na verdade, Camões, ele diz em seus versos que as navegações portuguesas não foram obras de um único homem, que ele faz referência a Vasco da Gama, mas foi o resultado do esforço do povo português. Sobre escritores também eu tenho o Miguel de Cervantes. Miguel de Cervantes, ele foi um extraordinário escritor espanhol, e a sua principal obra foi Dom Quixote. E Dom Quixote, os principais personagens é o próprio Dom Quixote, de modo geral, né? E o Sancho Panza. Sancho Panza era o escudeiro de Dom Quixote. E o Dom Quixote, em sua obra, ele era um nobre sonhador.
e ele queria reviver as cavalarias medievais. Só que o seu escudeiro, o Sancho Panza, era aquele personagem que só queria dormir, comer bem e possuía um enorme senso prático. Cervantes, ele ironiza as ideias de cavalaria medieval de Don Quixote, né? E também o modo de vida burguês que o próprio protagonista abordava na obra, que era associado à figura de Sancho Panza. Outro escritor importante que eu teria na época do Renascimento é Thomas More. Thomas More foi um escritor e jurista inglês, autor de Utopia. E essa obra, ele criticava a violência e as injustiças do seu tempo. Tanto que, para criticar, para viver essa obra Utopia, ele criou uma ilha imaginária que era habitada por uma sociedade justa e fraterna, que é uma coisa que raramente, dificilmente isso vai ocorrer, não tem como ocorrer, né? Uma sociedade justa e fraterna, a gente vive, enfim, no modo geral. Então, realmente, na obra Utopia, ele faz essa crítica social. E para finalizar o período do Renascimento, dos principais autores, que eu queria citar 4, né? Eu não posso deixar de falar sobre William Shakespeare. William Shakespeare é um dos maiores nomes da literatura mundial e ele foi um dos principais representantes do Renascimento. E Shakespeare era um inglês, foi um dos maiores nomes de peças teatrais do mundo e ele criou tragédias como a mais conhecida, que foi Romeu e Julieta, que mostra a história do amor platônico entre Romeu e os dois personagens de Julieta, que foram separados pela família, né? Que houve até uma tragédia ao término. Tem também Hamlet. Hamlet, que serviu de inspiração para diversas obras posteriormente, e hoje nós conhecemos até um mangá muito famoso entre os jovens, que é o Death Note, que faz uma referência sobre Hamlet, que é uma obra extremamente inteligente. Tem o Macbeth e comédias como Uma Noite de Verão, que é uma comédia maravilhosa, e dramas históricos como Henrique VIII, e muitas das obras de Shakespeare foram adaptadas ao cinema, ao teatro, principalmente, que são obras muito fortes, muito ricas, e que podem ser aproveitadas por diversos públicos. Não tem um público-alvo em si, não. São pessoas que têm interesse em literatura, interesse em conhecer, através dos versos, das palavras, o que foi vivenciado naquele período do Renascimento, no modo geral. É um período extraordinário, o Renascimento, né? E essa questão do próprio renascimento das obras, dos escritores, dos cientistas, que contribuiu o tempo todo nesse processo, né, nessa construção histórica que todos nós estamos envolvidos. Inclusive, agora me remeteu ao que o professor Márcio falou, né, sobre os próprios gênios da matemática, os gênios da física e que faziam também parte deste cenário. E aí ele citou, né, alguns como o Descartes, o Isaac Newton. E agora eu fiquei curiosa em relação ao John Napier, que ele foi um físico, certo? Como é que como foi relacionada a sua obra nesse período? Que eles estavam no período mesmo de conhecimento e agregação cultural. Pode falar um pouco a respeito dele? Ele foi somente um físico também? Sim, professora Aline. Só para enfatizar, né? John Napier, né? Além de um físico, né? Ou seja, ele não foi apenas um físico. Ele foi um matemático, foi um astrônomo e, claro, foi um grande estudioso. Não foi à toa que ele deixou seu nome também marcado na história da humanidade. Após frequentar uma universidade em 1564, ele passou a se dedicar afinco à matemática. Ele aprendeu grego, latim, e essas ferramentas, por ele consideradas fundamentais para o aperfeiçoamento e entendimento dos trabalhos dos matemáticos famosos da antiguidade. Ele também se especializou em matemática. Em uma de suas obras, encontram-se 57 páginas de teorias e 90 tabelas de números relacionados aos chamados logaritmos naturais,
denominados por ele na época por números artificiais, hoje conhecidos como os logaritmos neperianos. Tá? Então, você vê como não é à toa que esses gênios deixaram o seu nome ao longo da história. Inclusive, hoje, como é conhecido assim os logaritmos, né? Logaritmos neperianos, está justo fazendo uma referência ao seu nome, como se tivesse uma forma de homenagear esse grande estudioso, esse grande gênio físico, matemático, astrônomo, que deixou um grande legado para a nossa história. Verdade. Em relação agora me veio aquela frase: penso, logo existo, de René Descartes. Ele foi um filósofo, mas ele também teve o seu estudo direcionado à matemática, né, professor? Fale aí um pouquinho dele. Bom, boa pergunta, comentário, professora Aline. Sim, René Descartes, tá? Aos 22 anos, ele começou a formular sua famosa geometria analítica e seu método de raciocinar corretamente. Em 1619, propôs uma ciência unitária e universal, lançando as bases do método científico moderno. Em sua principal obra, O Discurso sobre o Método, Descartes apresentou seu método de raciocínio baseado na forma afirmativa. Penso, logo existo. Não é à toa que essa frase ficou conhecida mundialmente, que tanto os alunos que hoje, quando está na sala de aula, está estudando sobre física, ciências, que abrange esse contexto, eu vi, assim, no meu caso, quando eu estava na sala de aula, muitos professores falando a respeito dessa grande obra que ele apresentou, desse método de raciocínio apresentado por ele, na forma afirmativa. Ele dizia: se penso, logo existo, certo? Então, de toda a sua filosofia do futuro racionalismo científico, nessa obra apresentou as 4 regras para se chegar ao conhecimento. Nada é verdadeiro até ser reconhecido como tal. Os problemas precisam ser analisados e resolvidos sistematicamente. O raciocínio deve sempre partir do modo mais simples para o mais complexo, e o processo deve ser revisto do começo ao fim para que nada importante seja omitido. Ou seja, mais uma forma que ele deixou para nós, né? Deixando bem do nosso modo de trabalhar hoje em dia também na sala de aula, nós como os professores, né? Sempre que vamos apresentar um conteúdo para os nossos alunos, a gente vai por partes, tá? A gente começa do modo mais simples e aos poucos a gente vai aumentando o nível até chegar um nível. Isso vai aumentando gradativamente, ou seja, mas a gente vai do modo do início ao fim, para que nada de importante fique pelo caminho. Então, esse foi mais um legado que ele deixou para nós nos dias de hoje. Né? E falando em legado, nossa internet está oscilando, mas falando em legado, não tem como não falar de um dos grandes sábios da história da humanidade, que é o físico e matemático Isaac Newton. Comente aí um pouco sobre ele. Certamente, né? Isaac Newton, né? Praticamente quem está hoje, né, digamos, no ensino médio, provavelmente já viu falar em Isaac Newton. Não tem já estudou, está estudando a disciplina, as obras do Isaac Newton. Vai ver, exatamente. Não tem mais. Se não viu, vai ver. Isso é certo, tá? Newton é um cara completo, tá? Para ser mais direto e objetivo. Newton era um cara completo. Publicou diversos estudos sobre mecânica, astronomia,
física, química, matemática, alquimia, Completado. além de trabalhos sobre teologia. Tá? Então, ou seja, ele é um cara completo. Olha, Newton também fez suas descobertas consideradas mais importantes para a ciência. Desenvolveu as leis básicas do movimento, estudou os corpos celestes, formulou a chamada lei da gravitação universal. Inventou também os métodos de cálculo diferencial e integral. Estabeleceu os alicerces de suas grandes descobertas sobre a ótica e a luz. Em 1667, Newton graduou-se em matemática e tornou-se professor na Universidade de Cambridge. Ou seja, deixou um grande legado para nós e para professor também, quando chega na sala de aula, a gente vai trabalhar sobre ele, não tem como, principalmente quem está relacionado à matemática, física, está aí, em algum momento você vai ter que citar o nome dele, não tem como. Não tem como fugir. Só com você, exatamente, quando você se refere à lei de Newton, para quem você está se referindo? A Isaac Newton, mais um gênio que deixou seu nome na história. Então, ele deixa, quando você, como eu falei agora há pouco, né, quando você estiver trabalhando no ensino médio, ou antes, pode ter certeza, se você não viu, você vai ver as famosas 3 leis de Newton. Não tem como, você vai trabalhar, você ainda não viu, você pode ter certeza que você vai ver. Vai de encontro. Olha, mostrando esse acervo todo cultural renascentista, né, para a gente poder aqui fechar esse tema, isso mostra, até mesmo como o professor Márcio colocou, né, a importância do que foi esse período para a ciência, para a matemática, para a língua, para a filosofia, para todas as temáticas que hoje a gente vai explorando. Inclusive, essa época também foi uma época ao qual o Nicolau Copérnico, que era um matemático e físico, que ele é nascido ali pela Polônia, ele descreveu o movimento da Terra e formulou a teoria do heliocentrismo, ou seja, o Sol como centro do sistema planetário. E nessa época, assim, tanto Copérnico os doutores da Igreja defendiam o geocentrismo, ou seja, a ideia de que a Terra ocupa o centro do universo e o Sol gira ao seu redor. Então, mais à frente, o próprio Galileu Galilei, ele vai comprovar essa teoria do heliocentrismo, mas ela vai do próprio Nicolau Copérnico, mas ele vai bater de frente com o entendimento construído para a época, né, a respeito de algumas ideias que eram divergentes. É comum isso se ter. A igreja em si não se comunicava tão bem ainda com esse avanço que estava ocorrendo com a própria ciência. Então, acabou que o próprio Galileu teve que desmentir a teoria que ele outrora tinha confirmado, enfim. Então, Galileu foi considerado um grande físico e fez uma brilhante trajetória, deixando também um excelente legado, assim como inúmeros renascentistas que fizeram parte dessa fase cultural e grandiosa, um grande acervo, para a humanidade. É isso, turma. Eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, muito feliz de ter abordado este tema, de estar em companhia daqui dos meus amigos e colegas de trabalho, professora Juliane. Bom, professora Juliane, eu te agradeço, viu? Obrigada, professora, pelo convite, né? E é extremamente importante mostrarmos aos alunos que a humanidade, ela passa por mudanças. E, na verdade, o Renascimento foi apenas uma outra visão de mundo, diferente, porque eles criticaram, né, que na Idade Média era a idade que desapareceu. Não, foi apenas um outro momento. Nós estamos em constantes mudanças. E no Renascimento nós temos personagens que, por exemplo, Camões. Camões não era somente de literatura, ele era um personagem brilhante, extremamente inteligente, falava outras línguas. E são obras que ultrapassam geração. Ultrapassa gerações. Tem o Leonardo da Vinci, que ele teve
influências não somente na área da ciência e a pesquisa, mas também ele era um outro personagem que tinha múltiplas capacidades, habilidades, no modo geral. Então, o Renascimento, ele está nos mostrando que, na verdade, passamos por mudanças, estamos passando, iremos passar posteriormente. Isso é normal. O importante E o novo está chegando. O novo está chegando, outros pensamentos, outras formas de falar, de produzir irão aparecer. E que a história em si... Respeitando, cada um respeitando o momento que está vivendo, né? E a história ela não desaparece, ela não se apaga. Ela apenas se modifica, se readapta, no modo geral. E era isso, gente. Isso era o que eu queria falar. Muito obrigada, professores, Muito obrigada, professor Márcio, pela sua presença. Eu fico muito feliz e agradecida por nos contribuir com esse aulão. Também agradeço pelo convite feito por você, professora Aline, pela professora Juliane, né? E a gente quer agradecer a todos nossos alunos pelo empenho de cada um de vocês que estão se esforçando ao máximo para fazer todas as suas atividades, não só de português, não só de matemática, não só de história, de geografia, mas por todos, né? De artes. E também para mostrar nesse momento, nessa aula interdisciplinar... Essa aula é um desafio, aqui, né? Ó, exatamente, a gente está aqui nesse momento enfrentando dificuldades não só com relação à distância, mas também com a nossa conexão de internet, que não é lá essas coisas, mas a gente está aqui lutando. Não tem problema. Mostrando que é possível, né? A gente passa por cima desses desafios. E acima de tudo, né, gente? Mostrar. Exatamente. E como que a história mostra, todos os desafios foram feitos para serem superados. Então, nós estamos aqui também mostrando que a gente... Tudo que acontece na vida, né, a gente pode superar, independente do que sejam as dificuldades, os obstáculos, tá? Então, só quero agradecer mais uma vez a todos vocês, aos professores, aos alunos. Espero que cada um de vocês possam arrebentar na nossa atividade aí. Turma, bons estudos e olha, Cuca antenada. Abraços! Tchau, tchau. Tchau.